Bom dia, crianças. Feliz sábado. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho da história do profeta Elias. No tempo do profeta Elias, existiu um rei muito mau chamado Acabe. Certo dia, Deus mandou um recado para este rei, através de Elias, dizendo que toda a terra ficaria muito seca, não choveria durante muitos dias. Já pensaram? Passar muito tempo sem chuva? A chuva faz bem, né? Ajuda a crescer forte a plantação e traz benefícios a todos os seres humanos, né? A todos os seres vivos também. Mas aconteceu exatamente como Deus mandou que Elias avisasse aquele rei. Durante muito tempo não choveu, os rios foram secando, as fontes das águas, e estava tudo realmente muito difícil, uma seca muito grande. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, vai e apresenta-te a Acabe, porque eu mandarei chuva novamente sobre a terra. Só que antes de mandar a chuva, Deus queria realmente provar para todo aquele povo, toda aquela nação, quem era realmente o Deus verdadeiro. Então, Elias foi até o rei e avisou. Ele disse o seguinte: vamos todos nos reunir no Monte Carmelo. Somente eu, o profeta de Deus, e todos vocês, os profetas de Baal, que eram muitos. E assim aconteceu. Então enviou Acabe mensageiros a todas as pessoas, e todos foram até o Monte Carmelo. Elias chegou até o povo e disse: vocês são 450 profetas, eu sou só um. Eu proponho que vocês façam um altar, coloquem um novilho e clamem ao seu Deus para que mande fogo do céu. Então os profetas de Baal começaram a trabalhar. Montaram ali um altar, trabalharam, né? Fizeram um altar, colocaram ali um novilho. E quando estava tudo pronto, começaram a clamar ao Deus que eles adoravam, Baal. E clamavam, e o tempo passava. Elias observava de longe tudo que estava acontecendo. E faziam de tudo e nada, nenhuma resposta. Então Elias disse: clame mais, eu acho que Baal deve estar surdo. E eles continuaram por um bom tempo, tentando fazer com que viesse fogo do céu, mas nenhuma resposta. Então, Elias disse: basta, chega, vamos fazer o seguinte: eu vou agora fazer um altar. Vou preparar, vou colocar as 12 pedras que representam as tribos de Israel, e agora vocês irão observar. Ele arrumou tudo, deixou tudo pronto e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei a segunda vez e a terceira. Eles colocaram então muita água, já pensaram, água sobre o holocausto, sobre o novilho, sobre as pedras. E Elias disse mais: olha, coloquem agora água ao redor do altar, muita água. E assim eles fizeram. Trouxeram muita água em volta do altar. Mas, quando estava tudo como Elias desejava, Elias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu
somente eu, teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor. Então, o que vocês acham que aconteceu? Imediatamente Deus respondeu à oração de Elias e veio fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. Deus havia recebido, né, o sacrifício que Elias havia feito a ele, e todos agora olhavam, porque além do fogo consumir o que estava sobre o altar, o fogo passou lambendo toda a água que estava ali em volta. E todos ficaram maravilhados e perceberam que o Deus verdadeiro não era Baal, mas sim o Senhor que habita nos altos céus. E depois disso, algo maravilhoso aconteceu. Elias orou por mais um tempo e a terra que estava totalmente seca foi molhada pela chuva. A chuva caiu fortemente, abundantemente, e todos ficaram mais maravilhados ainda. Então nós aprendemos que devemos confiar totalmente no Deus verdadeiro, né? No Deus que nós conhecemos e que nos ama com tanto amor. E todas as vezes que vocês verem a chuva caindo, lembrem-se, a chuva também é um presente do nosso grande Deus. Feliz sábado para todos vocês. Podem voltar com reverência para o lugarzinho de vocês. Se alguém tiver ofertinha, pode colocar ali na igreja.